Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um episódio aqui do nosso Formação em Information Protection. E hoje eu trago um tema para vocês que eu particularmente acho muito bacana, que é o Microsoft Priva, né? A gente conhece como Microsoft Priva, uma função ou uma das ferramentas que você vai encontrar ali dentro do portal do compliance, né? Da Microsoft, que também pode ser chamado de Microsoft Purview. Eu confesso que também, às vezes, esses nomes para mim são um bocado confuso na minha cabeça, mas faz parte. É assim mesmo que funciona, né? Então, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Microsoft Priva, tá? O que que é o Microsoft Priva? Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com isso, de pesquisar sobre isso, de estudar um pouco mais sobre isso, mas é uma feature, é uma ferramenta, é uma função muito bacana que nós temos dentro do nosso portal do compliance, tá? E o Microsoft Priva, ele vai focar principalmente num tema que o nome em inglês, o Priva, ele lembra muito a questão da privacidade, né? Então nós estamos falando aqui do tema privacidade de dados. Então o Priva, ele é muito semelhante no termo em inglês, privacy. Então é isso que vem tratar aqui, é sobre isso que nós vamos olhar, ok? E o Microsoft Priva, ele tem uma capacidade de poder olhar para todo o meu ambiente e identificar as informações que estão habilitadas ali dentro ou que são disponíveis ali dentro, porque quando a gente vai falar de privacidade dos dados pessoais, tá? E aí é importante focar dados pessoais. A gente precisa ter a noção do que são esses dados pessoais que estão passeando ou armazenados dentro do meu ambiente. E quando eu falo de dado pessoal, eu estou falando que pode ser dado dos meus próprios colaboradores da empresa, pode ser dados dos meus clientes. Por exemplo, você tem uma empresa de, não sei, um e-commerce que faz venda de produtos A, B ou C, então seu cliente ele vai, no mínimo, ele vai ter que entrar dentro do seu portal e se cadastrar lá dentro. Ele vai colocar o nome, o telefone, o CPF dele, ou o NIF, né? Dependendo do país onde ele está, cada um vai ter um nome. Ele vai colocar o endereço. Isso são dados pessoais e são dados, digamos, sigilosos, que precisa de um certo cuidado. Não é interessante que você caia numa situação em que esses dados vazaram de dentro da sua empresa, mas às vezes a gente se preocupa mais com, nossa, esses aqui são dados do cliente, a gente tem que proteger. Mas e os dados dos seus colaboradores? Porque, por exemplo, você tem um departamento de RH, e o RH tem todas as informações pessoais do seu colaborador, e por vezes é até mais profundo do que o seu próprio cliente, porque às vezes o cliente ele vai fazer um cadastro, ele vai colocar nome, telefone, o número fiscal dele, né, o CPF, o NIF, talvez o endereço, nome, data de nascimento, isso, aquilo, outro e tal. Às vezes ele não precisa nem entrar com dados financeiros do cartão ou bancários, porque isso é feito tipo no checkout do site. Mas por vezes o seu departamento de RH, ele tem, por exemplo, o endereço do Marcos, o telefone do Marcos, o número fiscal, o número da segurança social, o número do banco dele, da conta, a placa do carro, né, o número da matrícula, da viatura, tudo, tem muita coisa ali dentro. E como é que você trata esse dado? E existem algumas legislações, né, que elas, como por exemplo aqui na Europa tem a GPDR, que seria a LGPD no Brasil, e eu confesso que eu não tenho muita certeza do que eu vou dizer agora em relação à LGPD, mas pelo menos aqui na GPDR, se caso eu, Marcos, como cliente de uma empresa qualquer, eu posso virar para a empresa e falar, olha, apaga todas as informações que você tem a meu respeito. E ela é obrigada a fazer isso. Caso contrário, ela vai estar incumprindo uma determinação, uma lei, e ela pode ser multada gravemente por isso. Então, você não só tem que conhecer as informações que você tem, como saber onde que elas estão armazenadas, como que ela está sendo utilizada, e se for preciso descartar isso, como é que esse descarte vai ser feito. Então, o Microsoft Priva, ele vem aqui justamente para ter essa capacidade de ser habilitado no meu ambiente, ele faz um scan, ele faz uma pesquisa, ele encontra todas as informações e mostra para o administrador, olha, toma aqui
o que que você pode fazer com ele, tá? Com essa informação, o que que você vai querer fazer, como é que você vai tratar. E é interessante que essa ferramenta ela surge com muito mais força e eu comecei a ouvir falar muito mais do Microsoft Priva quando essas regulamentações começaram a fazer mais barulho, vamos assim dizer, ou entrar com mais força no mercado e cobrar das empresas que tenham a mesma postura em relação a isso e tal, tudo mais, os cookies, né, que são capturados ali durante o seu processo de navegação e tudo mais. E o que a Microsoft fez aqui foi justamente fornecer para a gente uma ferramenta capaz de analisar tudo isso, olhar para tudo isso e falar: toma aqui como é que você vai querer tratar. Perfeito? Então, falados sobre isso, vamos aqui, deixa eu partilhar minha tela. É, vamos aqui para o nosso portal do Microsoft Purview. Vamos lá, quero isso, esta opção e pronto. Já está na tela para vocês, tá? Então, como eu estava dizendo, por exemplo, o GDPR, que é a nossa lei aqui de regulamentação geral da proteção de dados na Europa, ou qualquer país que faz parte, né, da União Europeia, é uma das legislações que a gente tem que seguir muito, muito forte. No Brasil existe a LGPD, e uma vez que a empresa ela coleta dados dos utilizadores, ela tem que saber como é que ela vai armazenar, como é que ela vai trocar, se ela pode trocar com algum outro parceiro comercial e tudo mais, tá? Então, como eu disse, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é abrir aqui o portal do Purview, que é o compliance.microsoft.com, e se eu descer aqui na barra cinzenta lateral, eu vou encontrar uma opção chamada Privacy Risk Management, tá? Ah, meu perfil aqui está em inglês. E quando eu clicar em Overview, aqui é o primeiro passo que eu queria mostrar para vocês uma coisa. Quando eu clicar em Overview, ele vai me abrir uma tela. Espero que o tamanho esteja bom para vocês verem. Eu dei um zoom grande aqui na tela, por isso que eu estou arrastando aqui para o lado. Ele aqui, o meu perfil, ele já está habilitado, tá bem? Nem sempre, ou melhor, na primeira vez que vocês forem acessar essa parte, ele não vai estar habilitado. Ele vai aparecer, é isso que eu quero fazer com vocês. Deixa eu pegar aqui umas imagens que eu gerei aqui, ok? E eu vou explicar, pessoal. Existem alguns processos, e vocês que já vivem no mundo da Microsoft, vocês sabem disso. Às vezes você pede para ativar uma função, ela demora algumas horas. Às vezes você tem, por exemplo, eu fiz um episódio com vocês, acho que foi o 5 e o 6, né? Ou melhor, esse é o 7, foi o 5 e o 6, eu falo sobre o Sensitivity Labels. Tem coisas que você faz ali que demora muito tempo. E teve um passo específico que a gente tinha que rodar uns comandos no PowerShell. Eu, particularmente, nesse formato de treinamento, de formação que eu estou passando para vocês, eu não gosto de fazer isso no ao vivo. Por quê? Ah, Marcos, é porque se der algum erro, tu não sabe como corrigir? Não. É porque às vezes você dá um comando, olha, instalar o módulo do Azure para o PowerShell. Olha, e aí senta e espera. E vai tempo, vai tempo, vai tempo. E eu estou tentando fazer vídeos curtos. Tanto que esse vídeo específico eu estou achando que eu vou ter que quebrar ele em dois também. O vídeo do Sensitivity Labels eu tive que dividir em dois. Então esse eu também estou achando que eu vou ter que dividir, não sei, vamos lá. Então eu tento ganhar tempo. E no processo de ativação, principalmente de licenciamento, isso leva tempo. Mas imagina que você está entrando pela primeira vez aqui nessa tela do Privacy Risk, vai te aparecer uma tela semelhante a essa daqui, ó, dizendo que é para você o que é o Priva, que ele vai ajudar as organizações a salvaguardar e gerenciar os dados pessoais no seu ambiente do Microsoft 365, e nós vamos prover com robustez essas configurações aqui, blá blá blá, e aqui ele fala, ó, compre o Privacy Risk Management ou compre o Subject Right Requests. No seu caso, como a gente está testando aqui a parte do Privacy Risk Management, você vai clicar nessa partezinha azul aqui, By Privacy Risk Management. Ele vai te abrir esta outra tela aqui, aonde ele vai te informar sobre o licenciamento. Então, eu fui tirando o print do processo que eu fiz, tá? Pode ver que sou eu, tá aqui a fotinha do meu user.
E eu falo: "Olha, eu quero uma licença, ela vai me custar 4,70, no meu caso aqui, 4,70 € por mês ou 56,40 por ano, ou então", e aqui ele já me dá um subtotal, "ou então eu posso fazer um start free trial", que é o que eu te aconselho a fazer para você montar o seu laboratório, testar e brincar e tal, tudo mais. E obviamente para você trabalhar com isso depois do período de experiência, depois do trial, aí você vai ter que pagar por essa licença, ok? Caso contrário, você não consegue. Então eu só deixei aqui marcado como cliquei no Start Free Trial, ele me leva então agora para a terceira imagem, que é onde ele pede para confirmar que sou eu. Eu obviamente só apaguei aqui o meu endereço, motivo de privacidade, óbvio. E ele me fala: olha, então no seu checkout é um Privacy Risk Management Trial de 90 dias, uma subscrição de 90 dias, uma licença, e eu vou clicar aqui nessa opção de Try Now, e aí então ele vai me abrir uma última opção, que é o, o resumo, né? Olha, ok, e atenção aqui, pessoal, asterisco, olha, eh, your confirmation number, ou seja, esse aqui é meu número de confirmação da compra que eu acabei de fazer, ou do pedido de trial, e ele fala, importante, para usar a sua nova licença, tenha certeza de assignar ela a um utilizador lá na página de users, ou seja, não basta só você vir cá e criar. Tanto que quando você clicar aqui no Continue, para ele avançar, ele vai te abrir uma nova guia com a página do. Na verdade, ele vai te trazer para o portal do 365, é este aqui, ó. E ele vai te trazer aqui para a opção dos users, Active Users, e ele vai te trazer para cá, que é para você assignar a licença a um determinado utilizador, ou você pode vir aqui nas suas licenças. Acho que esse aqui é porque eu estava usando no outro portal. Vou fazer um refresh aqui. Pronto, tá aqui o Privacy Risk Management. E aqui, ele até me disse que eu não tenho nenhuma disponível porque já está assignada ao meu utilizador aqui, ok? E você pode vir aqui e assign license e dizer quem é o utilizador. No meu caso, eu já não posso mais fazer porque eu só pedi uma. Depois que você fez todo esse processo, aí sim, basta vir aqui na barra lateral, no seu portal do Compliance, clicar no Privacy, vir em Overview e pronto, ele já vai te abrir aqui nessa tela toda bonitinha. O que é importante de vocês perceberem aqui? É importante de vocês olharem neste ponto e identificar o seguinte: ele te traz aqui uma mensagem em azulzinho, tá? Que ele fala aqui, olha, desculpa pessoal, estamos reunindo insights para ajudá-los a lidar com o risco de privacidade. Quando terminarmos, os insights ajudarão que, we're done, os insights ajudarão você a saber mais onde residem os seus dados pessoais e capacitará os seus utilizadores a tomar decisões inteligentes sobre o tratamento de dados. E em azulzinho ele marca, leia mais sobre o que esperar. Pessoal, o conselho que eu dou para vocês é o portal da Microsoft, todos os portais especificamente, não só esse aqui, ele está muito cheio do learn more. Leia, abre, clica, vai para o portal, vai para a página da documentação, gaste um tempinho lendo aqui dali, porque fica muito mais simples de você perceber o processo, tá? A documentação da Microsoft, ela de fato está muito boa, e você consegue aprender demais sobre os processos do que está acontecendo por trás ali, a mecânica do negócio. Então, se habituem a ler a documentação, se habituem a olhar para a documentação. Isso vai ajudar muito vocês no dia a dia, no aprendizado, na sua capacitação técnica, ok? E em resumo, o que, que essa parte azulzinha está falando é: olha, espera um pouco, a gente ainda está analisando, a gente ainda está olhando, a gente vai tentar coletar aqui todos os dados que a gente tiver e vai começar a preencher essas informações aqui para baixo, ó, ok? Envolvendo os dados pessoais, né, as coisas que ele encontrar aqui, e aí você vai ter os seus insights importantes, como por exemplo, itens com dados pessoais, as políticas que foram feito match, eu não vou entrar por enquanto eu não vou falar de político, mas aqui ele fala das políticas, as chaves, os key insights, as políticas ativas e os alertas que foram gerados nos últimos 7 dias, 30 ou 90 dias, para cá, limitar as regulamentações de privacidade, ou seja,
com base em regulamentações que a minha empresa passa, ou entre aspas, sofre, um GDPR, um LGPD, um PAI, ele já consegue fazer aqui, eu consigo dizer, olha, eu estou envolvido com essa e essa regulamentação. Com base no que você encontrou nas suas pesquisas, verifica se eu estou ok ou se eu não estou, se tem algum problema aqui. Os dados pessoais que foram encontrados dentro da minha organização, aqui ele me dá os dados, data transfers, os dados foram transferidos ou que estão em transferência na minha organização, os dados pessoais que não estão sendo utilizados, ou seja, aquele ficheiro do Excel, do Word, ou mesmo no PDF, que está parado ali num lugar que nunca mais ninguém usou, pode ser um site do SharePoint, pode ser um arquivo que esteja dentro do OneDrive. Isso aqui já está quase 6 meses que ninguém abre, então ele vai dizer que é um dado pessoal não usado. Os dados que estão overexposed, super expostos, ou seja, isso aqui está totalmente aberto, está sendo partilhado, qualquer um pode ter acesso a esse tipo de informação, ok? Então, é, esteja atento a essas informações. Marcos, por que que o teu aqui não tem nada? Bom, meu ambiente não tem nada para mostrar, porque essa é a desvantagem que existe de ter uma versão trial, um ambiente novo para teste, né? Um tenant novinho para você poder brincar, e aí nada está acontecendo aqui no ambiente, né? Agora, se você tiver numa conta real no seu trabalho, na sua empresa, obviamente também com o licenciamento correto, então essa ferramenta vai trabalhar e essas informações aqui vão estar todas bonitinhas, preenchendo e tal, tudo mais, tá? Um detalhe, pessoal, como é que eu faço para brincar com isso daqui? Eu já mostrei um passo que é você ter o licenciamento correto. Outro passo interessante é aqui em cima, quando você vem nas funções, nas roles, né, nas funções, permissões, você tem que ter permissionamento para poder trabalhar com isso, tá? Marcos, o que que é os papéis ou as permissões que eu preciso? Pessoal, eu vou deixar esse link, eu vou mostrar esse link para vocês, mas vocês podem pesquisar no Google, no Bing, qualquer motor de pesquisa que vocês preferirem. Pode colocar lá os permissionamentos, né, as funções, as roles que eu preciso para trabalhar com Microsoft Priva. E aí você vai encontrar esse aqui. Ou você pode ir diretamente na própria documentação do Microsoft Priva. E tem aqui, ó, Set Permissions and Roles in Priva. E aqui embaixo ele te mostra como é que você faz o assign. E aqui ele te traz quais são as roles que existem, as roles existentes para você trabalhar com Microsoft Priva. Então eu tenho aqui o Privacy Management, o Privacy Management Administrators, o Management Analyst, o Privacy Management Investigator, o Viewer, o Contributor. Então eu tenho aqui, ele me dá o nome da role, a descrição dela e o que que ele vai poder conseguir fazer ali, tá? Obviamente, pessoal, eu não costumo falar muito, e eu acho que eu já disse isso em outros vídeos, sobre a função do Global Admin, ou Global Administrator, porque a pessoa que é Global Admin, ele pode tudo em qualquer lugar. Portanto, eu sempre descarto essa função, até porque não é normal que você dê esse permissionamento para as pessoas, e não é normal que muitas pessoas sejam Global Admin. Não faz sentido, né? Então, se eu quero ter meu ambiente também altamente controlado, e com base principalmente no com base principalmente na metodologia, esse é o nome, do Zero Trust, é óbvio que eu não vou dar Global Admin para toda a gente. Portanto, você tem aqui o Privacy Management, tá bom? Que é o gerenciamento de privacidade. Ele vai ter todos esses direitos aqui para poder fazer e trabalhar. E você consegue ver claramente aqui que se você tiver essa função de gerenciamento, você vai ter uma grande amplitude ou a maioria das permissões para você gerir a privacidade do seu ambiente, ok? E você tem o Privacy Management Administrator, que ele também tem muitas outras coisas incluídas aqui, permissionamento, configurações, criação, leitura, atualizações,
ele pode fazer o deleting, né? Ele pode deletar, ele pode apagar, fazer a exclusão. Desculpa, tem hora que a cabeça pensa mais rápido do que a boca para falar. A exclusão de gerenciamento de políticas, tá? Então, basicamente, o Privacy Management e o Privacy Management Administrator vão ser as duas pessoas. Eu posso colocar a terceira, cara, no caso do Global Admin, que vão ter permissionamento para criar e trabalhar e fazer com tudo isso aqui que eu preciso, tá? Quando você vem no Analyst, esse aqui é a pessoa que vai poder, ó, eles podem investigar as políticas que fizeram match, né, que foram encontradas, pode visualizar os metadados dos arquivos, pode fazer ações de remediações, e os membros não têm acesso aos conteúdos dos itens, tá? Ele não pode ter acesso. E o investigator, ele pode investigar as políticas que fizeram matching, eles podem visualizar os arquivos que foram associados, eles podem fazer remediações e os membros podem acessar o conteúdo dos itens. O viewer, como o próprio nome diz, ele só tem praticamente privilégio de visualização das coisas, e o contributor, eu posso adicionar uma pessoa como contributor para ajudar a trabalhar aqui dentro e fazer coisas que talvez eu precise ah, dentro do Priva, nas suas políticas e nas suas visualizações e tal, tudo mais, ok? Bom, então voltando aqui, basicamente dentro de roles e scopes, desculpa, eu tenho aqui Microsoft Purview Solutions, roles, e então eu vou ter aqui as funções, as roles que eu tenho, e basta você procurar aqui Privacy Management, Management Administrator, Analyst, Investigator, Contributor, e basta que eu clique em cima dele, ele vai me abrir aqui uma janelinha lateral, me mostra todas as roles e tudo mais, e aqui eu vou pedir para editar, e eu posso escolher um utilizador que eu quero, seleciono a pessoa que eu quero que tenha essa role, peço para selecionar, coloquei, faço next e save. E pronto. Ele já vai estar adicionado daqui. Foi adicionado com sucesso esse grupo, done. Minha tela está um pouco desconfigurada aqui porque eu dei um zoom e ficou muito grande, tá, pessoal? Mas na de vocês vai ficar tudo bonitinho aqui. Bom, e aí eu posso trabalhar aqui no Privacy Risk Management. De novo, eu tenho o overview, como eu contei para vocês, né? Nada de novo aqui. E eu vou ter a opção. Aqui embaixo eu tenho Data Profile, são os profiles, os perfis de dados. Então ele me fala ó, os dados com instâncias detectadas aqui, os top personal data types across, os principais tipos de dados ou pessoais que foram encontrados na sua organização e as principais instâncias por região, tá? Dentro desse overview, que também não tem nada ainda aqui, obviamente, meu ambiente está limpo, e aqui embaixo eu tenho a opção de policies, que aqui é onde você vai fazer a mágica de fato acontecer, ou seja, são as políticas que você criou, dizendo como é que alguma coisa vai funcionar, e daí sim ele vai poder fazer alguma ação ou alguma remediação de como que esse negócio vai funcionar, ok? Bom, então vamos dar aqui uma olhada nessa questão das políticas. E a primeira coisa que você tem que fazer para poder criar uma política, obviamente, é criar em policy, clicar em policies, e aqui em cima eu tenho aqui um botãozinho chamado Create a Policy, e eu venho aqui então, e aí vocês precisam perceber duas coisas. Primeiro, ele tem uma guia chamada Policy Templates, né, que são os meus templates de políticas, e ele me dá três opções, basicamente, que é de dados overexposure, dados que estão altamente expostos ou super expostos, dados que estão em transferência, ou seja, que estão se movimentando, estão sendo compartilhados, estão sendo enviados, e dados que foram minimizados. Minimização de dados.
Tá difícil. Minimização de dados, tá difícil, tá? De falar. E depois eu tenho uma outra opção que é o custom, ou seja, aqui é onde eu falo, eu não quero utilizar nenhuma dessas três opções para cima e eu quero customizar a criação da minha política, tá? Então, eu posso vir aqui e fazer um create. Mas antes disso, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, o dado super exposto e vou pedir para criar. Quando eu pedir para criar, ele me traz aqui um wizard, né, um setup inicial, no qual ele vai me dar alguma explicação aqui em cima. E aí eu gostava de chamar a atenção de vocês para alguns pontos que é, você pode criar essa política, se você usar esse modelo de política aqui, de criação, ele vai detectar dados pessoais que estão super expostos. Use these templates to create a policy that detects overexposed personal data and prompts users to security it, ok? E aí, aqui é que eu quero chamar a atenção de vocês. O que acontece quando eu criar essa política, tá bom? Ele, em resumo aqui, o que que ele está trazendo de informação para a gente? Ele fala, olha, é, vamos começar por vamos iniciar uma política em modo de testes. Você vai ver como é que ela vai funcionar, ver se há alguma coisa que foi encontrada nos últimos 30 dias, e à medida que os dados vão chegando, porque ele vai estar trabalhando, a política vai estar funcionando, vai estar rodando ali e tudo mais, você vai ver os insights e os utilizadores que estão sendo afetados, ok? E aí então eu vou clicar aqui ó, no View Settings, e ele me mostra, olha, aqui são baseados, ó, peraí, tirar o rato de cima, baseado nessas regulamentações, então ele me mostra aqui, ó, GDPR, US Personality Identifier, ele me dá aqui, ó, mais 8 opções, que são essas que estão aparecendo aqui no quadradinho que ele abre o pop-up, Austrália, Japão, Estados Unidos, GDPR e tal, baseado em todas estas regulamentações, eu estou olhando para todos os utilizadores e todos os grupos que existem no teu ambiente, em todas essas locations, então no Exchange, servidores de e-mail, no OneDrive, onde você guarda seus arquivos, no SharePoint, na questão dos sites do SharePoint, e no Microsoft Teams. Então ele está olhando para tudo. Tá? Então, às vezes, você tem um arquivo que está gravado no OneDrive com dados pessoais, mas você está partilhando ele dentro do Teams numa conversa, enviando para alguém, ou colocando dentro ali de uma equipa lá, tá lá na Wiki, lá tem um documento, ok? E ele vai olhar para tudo isso daqui. Então, vou fazer aqui um go back, e aí eu daria um nome para ele e faço um create policy, pronto, essa política está pronta, funcionando bonitinho. Se vocês forem olhar para o data transfers, clicar no create, é exatamente a mesma coisa, tá? É uma boa política, ela vai funcionar no seu ambiente sem problema nenhum, ela vai cobrir vários locais, ela vai estar olhando para dentro de determinadas regulamentações, e é muito fácil, muito simples de criar, porque basta você dar o um nome para ela e create policy, tá bom? Então, isso aqui já são 3 templates que a Microsoft fala assim, toma aqui, ó, pode brincar com eles, tá? Ou você pode falar, não, eu vou criar uma customizada. E é onde eu queria focar nesse vídeo com vocês, que é o processo de create. E aqui, vamos lá criar nossa política, ok? Então, para começo de conversa, você pode escolher 3 opções. Dados super expostos, dados em transferências ou minimização de dados, ok? Só para explicar melhor, foi um trava-língua aqui para mim, né? Minimização de dados. Descobri agora que é um trava-língua para mim. Mas isso aqui, como ele mesmo diz, ó, ajuda os seus utilizadores a identificar e reduzir a, a quantidade de dados pessoais que não estão sendo utilizados, tá? É para isso que essa regra utiliza. Então, o expository, o overexpository, ele vai estar super exposto, o data transfers é o que está sendo transferido ou partilhado, e o data minimization é o que está em não uso, tá? É o que tá ali, mas ninguém está utilizando. Então, aqui eu tenho
eu vou utilizar essa opção de exposure, data exposure. Aí tu pergunta assim, ô Marcos, mas espera aí, ele tá te pedindo três opções. Era justamente os três templates que tinha ali atrás. Por que que tu não escolheu nenhum dos três ali e quis ir para um custom? Porque eu posso modificar coisas aqui dentro. E lá não, trata-se de um template, como o próprio nome diz, é um template, está pronto para ser usado, tá? Então ele me pede aqui um friendly name, vou chamar isso aqui de Priva Custom Policy, uma política customizada do Priva. E na descrição, Custom Policy for Microsoft Priva. Uma política customizada do Microsoft Priva. E aí eu dou um Next para avançar. Aí agora ele me pergunta, tá vendo? Que agora eu consigo mudar. Ele me pergunta o seguinte: como é que vai ser classificada essa política? Eu posso classificar ela por um grupo, ou seja, eu vou adicionar aqui um grupo de classificação, uma regulamentação, por exemplo, a GDPR. E lembre-se que lá ele aparecia, era 8 mais 4, 10, ou era 8 mais 3, eu não lembro, mas tinha, né? 2 e mais 8, era alguma coisa assim. Então aqui eu posso escolher só uma, eu quero só a GDPR, eu não quero saber de legislação para o Japão, para os Estados Unidos e para alguma outra coisa, tá bom? Eu quero só a GDPR. Ou, e aí, a atenção que vocês têm que ter aqui é o seguinte: na hora que eu digo que é a GDPR, dentro desse grupo chamado GDPR, existe um monte de configurações por trás disso, ou existe um monte de sensitivity labels que foram agrupadas em um grupo, óbvio, né, chamado GDPR, tá bom? Se eu não quiser, se eu quiser ser ainda mais granular, eu posso colocar aqui, ó, Sensitivity Information Types e dizer qual que é o Sensitivity Information Types que eu quero. Ele deve ter aberto em algum lugar aqui, peraí. Adicionar Sensitivity Info Types. Porque minha tela está muito grande. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Isso, tá vendo? E aqui ele fala, ó, all full names, all physical address. Aí eu poderia, deixa eu ver se eu consigo encontrar Brasil aqui. Ó, Brazil CPF number, Brazil legal entity number, Brazil national ID card, Brazil physical address. Tá vendo? Então eu poderia falar, olha, é uma política específica para ver só os componentes do Brasil. Ok? No meu caso específico, eu vou escolher Classification Groups e vou meter o GDPR aqui, que é onde eu estou, União Europeia. Faço Next. Vou voltar a dar um zoom de novo aqui para ver se fica bom para vocês aí. E ele me pergunta, olha, você vai usar isso para todos os users e grupos? Ou você quer especificar o utilizador e o grupo, ou os utilizadores, ou os grupos? No meu caso, eu vou deixar para toda a gente. Everyone. Next. Aqui ele me pergunta qual que é o local que você quer que essa política seja aplicada. E aqui nesse tema, eu vou dizer o seguinte: eu quero que ele vá para o OneDrive, contas do OneDrive, contas só do SharePoint, conta dos dois ou só do OneDrive. Se eu escolher o SharePoint, ele pergunta se é para todos os sites ou se eu quero especificar os sites específicos do SharePoint. No meu caso, não, é para tudo. OneDrive, SharePoint e todos os sites do SharePoint. Next. E aí ele pede para eu escolher uma condição para essa política. O que seria essa condição para essa política? Nós podemos optar por monitorar os dados com qualquer um desses tipos de acesso, ou seja, se é um dado público, qualquer pessoa com link tem acesso. Se é um dado externo, que significa que somente pessoas específicas de fora da minha empresa, fora da minha organização, têm acesso a esse link para poder ver algum site do SharePoint, alguma coisa que foi partilhada no OneDrive. Ou se eu quero somente para o caráter interno, que são
todos os utilizadores da minha organização que possuam acesso. No meu caso específico, não me interessa quem é você, não me interessa onde que você está, eu vou te monitorar da mesma maneira, então eu quero as 3 opções. Next. E aqui tem um ponto muito bacana, pessoal, que é o seguinte, ele me pergunta o seguinte, ó, definir o resultado de quando essa política for, quando ela tiver um match, quando ela for detectada. Vamos lá, traduzindo isso aqui para vocês. Então você está criando uma política que ela vai olhar para o seu OneDrive, ela vai ser aplicada em todos os utilizadores, em todos os grupos, ela está olhando para as leis da GPDR, né, os tipos de informações sensíveis que a GDPR bate em cima, e você disse que, independente se essa pessoa é interna ou externa da sua empresa, e agora eu quero saber o seguinte, tá bom, Marcos, e quando essa política tiver efeito, ou seja, opa, olha aqui um arquivo assim, assim, assado, que está indo contra a regulamentação da RGPD, nesse sentido. Então, quando a política fizer match com alguma coisa, quando ela encontrar alguma coisa, o que, que vai acontecer? E aí você pode fazer o seguinte, eu não vou criar com este modelo, vou já explicar para vocês por quê, mas você pode pedir para ele enviar um e-mail de notificação, tá? Esse e-mail ele vai ser diário ou ele vai ser semanal. Se for diário, então é aqui, todo dia você vai ter um e-mail. Se for semanal, mas que dia da semana que ele vai fazer isso? Toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, tá? Ou então ele pode ser mensal, sempre que dia do mês, tá bom? Eu vou só deixar aqui no daily. Aqui você pode ver um preview do e-mail, da notificação do e-mail, em que ele tem o subject, né? O corpo do e-mail, o que, que vai estar escrito no corpo do e-mail? Na verdade é o título, né? O cabeçalho. Aqui sim é o corpo do e-mail, o que, que ele vai estar escrito. Privacy Training Display Name, um link para o training do tal, tal, tal. E aqui ele te dá um preview, ó. Your privacy team identified some privacy issues that need your attention. E aqui está toda a explicação, o item que vai ter que ser revisto, e tal, tal, tal. E aqui está todo o seu template de como é que você pode customizar ele. Eu não vou avançar com essa opção, por quê? Porque ele me pede obrigatoriamente um link para o Privacy Training. O que, que seria isso? Provavelmente, quando você implantar isso dentro da sua empresa, você vai ter que fazer um treinamento com seus colaboradores. Isso pode ser uma página no SharePoint com a descrição do porquê é importante usar, como é que eu vou proteger e blá blá blá. Pode ser um vídeo, pode ser uma empresa terceira que você contratou para gravar um treinamento de confidencialidade dos dados, como que eles vão ter que ficar protegidos e de que maneira e tal, tudo mais. Então, você pode aproveitar esse site do SharePoint que você criou, ou esse link para o vídeo de treinamento total e colocar aqui. Como vocês podem ver, ele tem um asterisco laranja dizendo que esse campo aqui é obrigatório. Como eu não tenho no meu ambiente, então eu vou desmarcar essa opção, porque senão não vai me deixar passar para frente, tá bom? Mas é assim que você configura ele. Next. Aqui ele vai me pedir para especificar alertas e thresholds. O que, que seria essa questão dos alertas e thresholds? Os thresholds são limites que eu posso criar, e aí então eu venho aqui e digo que sim, que eu vou criar um alerta, e ele fala assim, ó, você vai receber um alerta todas as vezes que a política for encontrado um match dessa política. E é interessante que até ele mesmo diz aqui, ó, talvez o resultado vai ser gerado um alto volume de alertas, e isso pode incluir um falso positivo. Tem certeza que você quer gerar um alerta todas as vezes que a política encontrar um match, toda vez que tiver um problema? Eu particularmente não aconselho, tanto que ele até mostra que essa terceira opção é a recomendada. Na segunda opção, ele fala assim, olha, eu vou gerar um alerta específico para vocês, eu vou gerar um alerta quando um threshold específico for encontrado, quando um limite específico for atingido, que é baseado no número de arquivos que foram detectados contendo aquela informação pessoal e tal, tudo mais, e que a GDPR está em cima dele. Detalhe, tem que ser no mínimo 3 vezes, ou seja, depois de três vezes que a política fizer match, na última 1 hora, por exemplo, aí eu vou gerar um alerta para você. No mínimo tem que ser 3, tá? Pode ser mais, mas no mínimo pode ser 3. Ou então, baseado no número de arquivos que foram partilhados.
atividade de utilizador, partilhando arquivos. No mínimo também tem que ser 3 vezes que a pessoa fizer a partilha de um documento confidencial em 1 hora, eu vou gerar um alerta para ti, tá? Ou então, pode ser que no terceiro, que é um alerta quando uma dessas condições abaixo for encontradas ou fizer match. Um alto volume de dados pessoais, ah, dados pessoais que contêm ou que estão cobertos, né, covered by regulations, ou seja, todas as vezes que essa condição abaixo for atendida, itens de dados pessoais que são cobertos pela regulamentação, ou seja, você está acontecendo alguma coisa com dados pessoais, que isso está infringindo a lei da GPDR, então eu vou te gerar um alerta. Ou então, utilizadores que estão fora, né, que política contém mais de 25 remediations que não foram feitas, ou seja, mais de 25 coisas, mais de 25 issues, mais de 25 problemas que aconteceram. O 25 aqui é só um exemplo, pode ser mais ou menos, e esse utilizador ainda não tomou nenhuma ação. As remediações estão desatualizadas. No meu caso específico, eu estou criando uma política de GDPR para proteger os dados que estão lá dentro, portanto, eu vou falar aqui, ó, toda vez que os itens que são cobertos por essa regulamentação forem afetados, tá? Isso para mim vai ser um alerta do tipo médio, tá? Vou deixar aqui como médio mesmo, o default dele, vou fazer um next, e aqui ele me pergunta como é que eu quero decidir, ou como é que essa política, o modo de política vai estar sendo criado. E ele me dá duas opções. Eu vou primeiro testar, ou eu vou realmente deixar ela ativa já a partir de agora. Ela vai ficar no modo ativo. Marcos, qual que é a diferença dos dois? A diferença dos dois é que quando uma política ela for executada no modo de teste, ela não envia e-mail, tá? Aqui, ó. When a policy run in test mode, it won't send users notifications emails when a match is detected. Ou seja, toda vez que ela encontrar uma situação, ela não vai fazer nada. Você precisa entrar no portal do Purview. Lembra que nós tínhamos lá aquela abinha logo abaixo do Privacy, tinha o Overview, Data, Profiles e Policies. Quando eu clico no Overview, aí sim eu vou ver ali tudo que está acontecendo e tal, tudo mais, e vou ver que a política teve alguma questão ali, ou eu posso ir direto na guia de políticas e ver onde ela fez match, tal, 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 o que está acontecendo. Mas eu não vou receber nenhum tipo de e-mail, tá? Quando alguma coisa for identificada. Eu preciso ir lá e olhar nos insights o que está acontecendo, quais são as ocorrências que foram geradas e ajustar alguma configuração que eu preciso, tá? Agora, quando ela estiver ativa, when policies turned on, ela vai enviar um e-mail. Use notification emails. It sends. Então, tá aqui, tá bem? Nesse caso específico, vou deixar ela como teste, no meu caso específico, tá? Então não vai gerar nenhum tipo de impacto, ela vai simplesmente estar analisando tudo para mim e não vai forçar nada, e eu vou fazer um next. Ele novamente me dá aqui um review de tudo que está acontecendo. Olha lá o que eu disse para vocês, ó. O GDPR Enhanced é justamente um grupo que compõe todos esses sensitivity informations aqui, ó, information sensitivity types. Ele faz o resumo para mim todo bonitinho aqui e eu posso clicar no botãozinho de submit e ele vai estar criado. Eu vou cancelar isso aqui. Por que, Marcos, que você vai cancelar? Porque eu não pretendo criar nenhuma política para dentro do meu ambiente específico, tá? E aqui foi onde eu te falei, ó, o status da política, os alertas que foram gerados, os problemas que foram identificados, tá vendo? Aqui embaixo ele me mostra todas as políticas que foram criadas. Aqui eu tenho o meu overview, como eu disse, ele vai trazer todo o overview do que está sendo encontrado, do que não está, como é que está meu ambiente e tal, tudo mais. E aqui no Data Profile é justamente onde ele vai trazer os insights do meu ambiente, tá? Os dados pessoais que são dentro da across my organization, que foram detectados no meu ambiente do 365 e separados por regions, ok? Pessoal, Microsoft Priva é exatamente isso. É simples assim
como as coisas funcionam, como ele está trabalhando, como ele vai estar olhando para os meus dados pessoais e como que eu posso estar mais atento a tudo isso, tá? Como eu disse, o objetivo da Microsoft com essa ferramenta, com essa feature, é justamente nos fornecer uma forma, uma maneira, um meio muito mais tranquilo de coletar essas informações, uma vez que uma vez que eu sei que esses dados eles estão algures, estão em algum lugar, estão por aí, eles precisam ser resguardados, eles precisam ser guardados de alguma maneira, então eu preciso proteger para que tudo isso funcione seguindo as normas que eu preciso, as regulamentações e tudo mais, ok? Então, entenda que a partir do momento que eu tenho isso, eu tenho o privacy ativo, eu tenho as políticas olhando para dentro do meu ambiente e me informando do que está acontecendo. Qual que é um próximo passo que eu tenho aqui dentro? Eu posso, por exemplo, criar políticas de retenção, que significa o quê? Olha, esse dado ele está em uso, como vocês podem ver, existe uma informação que são os dados aqui, os dados pessoais que não estão sendo utilizados, aí você pergunta, cara, se não está sendo utilizado há mais de 90 dias, para que esse dado está aqui? Bom, olha, não sei, por uma questão de legislação, a contabilidade, ou o meu financeiro, ou o meu jurídico, precisa manter esse dado guardado e armazenado por muito mais tempo, por 5 anos, 10 anos. Ah, então eu tenho um negócio chamado Rotations Policies, que eu posso criar políticas de retenção para apagar os dados que não estão sendo mais não são mais necessários, ou eu posso armazenar esses dados e apagar isso de forma automaticamente depois de um certo tempo, de uma certa idade que já se passou. Portanto, o Microsoft Priva, ele é um forte aliado que eu tenho para ajudar, para me ajudar a controlar todas essas situações que vão acontecendo no meu ambiente, ok? Parar a partilha aqui, voltar para a gente. Certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a funcionalidade do Priva, para que ele serve, como é que eu utilizo, como é que eu posso visualizar os dados, como é que eu posso criar uma política, como é que isso vai estar trabalhando dentro do meu ambiente, como é que eu posso fazer com que tudo isso se encaixe dentro de uma perspectiva de eu preciso gerir os dados dos meus utilizadores, eu preciso armazenar, preciso salvaguardar, mas se também eles quiserem que eu apague, eu consigo encontrar, sei onde eles estão e posso apagá-los. Portanto, também um detalhe interessante, não é barato brincar com isso, tá? Por isso que talvez muitas empresas não tenham essa função habilitada, porque o licenciamento que existe por trás realmente vai exigir que seja uma empresa de médio a grande porte, tá? Mas no final do dia ainda é mais barato você gastar com licenciamento para o Priva do que você cair em uma não conformidade de alguma legislação, de alguma regulamentação. Óbvio, né? É melhor, a gente também tem que ser sincero no que a gente tá falando aqui. Mas é uma ferramenta muito interessante, ela tem ganho cada vez mais força no mercado. Muitas empresas, eu já vi projetos nascerem, projetos de cloud nascerem numa determinada empresa, começando por aqui, ou seja, a empresa não tem absolutamente nada em nenhuma cloud, nada em nenhum provider, mas eles falaram, eu quero o licenciamento do 365 por conta disso aqui, e eu quero também usar o Privo Information Protection em todos os meus arquivos. Então, eu já vi projetos nascerem 100% em cima disso, tá? A empresa veio focado no Information Protection e comprou o licenciamento para poder trabalhar com essas ferramentas, essas features. Perfeito? Bom, eu vou ficando por aqui. Não precisou dividir o vídeo em duas partes, ainda bem, mas foi 50 minutos de vídeo. Agradeço por vocês estarem aqui acompanhando. Novamente, quero deixar aqui o meu pedido para vocês: curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Se esse vídeo for útil para vocês, me dá essa moralzinha, me dá essa força para que eu possa continuar crescendo e produzindo aqui, trazendo um conteúdo de qualidade para vocês, inclusive até para mim. Isso aqui não tem sido um bocado barato. Esse licenciamento do Priva, eu consegui a versão trial dele, mas
O Purview em si, eu estou pagando pelo licenciamento para poder ter acesso ao portal e estar trazendo essas informações para vocês. Então, o que é mais bacana aqui na história toda, o que é mais legal é justamente o feedback de vocês, é ver que o canal está crescendo, é ver que outras pessoas estão descobrindo, porque tem muita gente que não conhece ainda esse canal. Como eu disse para vocês, eu tenho aqui um treinamento da SC100, tenho um dos SC200, a gente está caminhando para o final da SC400, ainda tem alguns vídeos para serem construídos, mas estamos indo para o fim dele. E eu estou querendo ver se eu trago depois mais treinamentos na componente de security também da Microsoft. Então vocês me dão uma força muito grande aí no curtir, no comentar, no compartilhar e no se inscrever no canal, tá bem? Muito obrigado, um forte abraço a todos vocês, espero no próximo episódio, tá bem?